Olá pessoal, eu sou Mari Trevisan, vocês estão no canal Feito à Mão e na nossa videoaula de hoje nós vamos começar a dar sequência, então, começar aí uma sequência, na verdade, né, uma maratona para a gente confeccionar o nosso menino júnior, nosso bebê júnior, tá? Esse bebê é um menino, eu estou atendendo pedidos aí do pessoal do canal que me pediu, que eu fiz a Dudinha, depois eu fiz o bebezão, tudo menina, e me pediram para que eu fizesse o menino. Então, essa vai ser uma sequência de aula do nosso último bebê do canal, então, que será um menino. Depois nós começaremos outros trabalhos. Me desculpem que eu demorei um pouquinho para começar essa sequência. Era para mim ter começado, na verdade, 2 dias atrás, mas a gente teve um temporal muito feio aqui em Porto Alegre, e nós estamos há quase 2 dias sem energia elétrica, tá? Então, eu comecei a gravar o vídeo e tive que parar e recomeçar o meu vídeo, então teve um atrasinho aí na postagem dos vídeos. Eu vou maratonar com vocês esse bebê, desde o primeiro vídeo até o último vídeo da execução deles, teremos vídeos todos os dias, tá? Então, será uma maratona, porque é uma peça grande, né? O grau de execução dela vai do intermediário ao avançado, então ela não é uma peça muito fácil, então eu vou ensinar bem calmamente, assim como eu fiz com a Dudinha e com o bebezão, tá, pessoal? Eu vou trabalhar nesse bebê a receita do bebezão, porém, eu fiz alguns ajustes na receita, fiz algumas melhoras a pedido de vocês, algumas coisas que vocês acharam que eu podia mudar na receita, que vocês acharam que não estava bom. Eu trabalhei a receita e fiz algumas alterações em algumas partes da receita, tá? Mas vou trazer a receita toda atualizada para vocês. Eu vou trabalhar nesse bebê com o Barroco Maxi Color, número 4, da Círculo, tá? O mesmo que eu usei pro bebezão. O Tex dele é 590, esse é o novelo de 200 gramas. Pro bebezão eu usei 2 novelos e meio, então eu acredito que nesse a gente vai se manter mais ou menos nessa média. Ele é um pouquinho menor essa receita, mas não muito menor que o bebezão, tá? Então eu acredito que a gente vai se manter aí próximo dos 2 novelos e meio, tá? Então eu vou trabalhar com os fios da Barroco, uma tesourinha, a gente vai precisar, uma pinça para ajudar a encher, agulha de boneca. Nós vamos trabalhar com a agulha número 3, uma agulha de tapeceiro e marcadores de ponto, tá? Também fibra, obviamente, bastante fibra, porque é uma peça grande. E para os olhos e chupeta desse bebê será igual ao do bebezão. Então, é o mesmo olho que a gente usou lá para estilo Reborn, tamanho 16. Mas quem quiser usar um olho de trava, pode usar também, tá? Fica a critério de vocês, pode ser substituído pelo olho de trava. Eu também vou trabalhar com o fio Barroco, eu vou trabalhar com a articulação grande, a número 45, a mesma que eu usei lá no bebezão. Essa é a bem grandona, a maior que tem. Número 46, desculpe, não é 45. Mas eu aconselho quem for trabalhar com fio amigurumi, use a articulação número 30, um pouquinho menor, porque com fio amigurumi a peça fica um pouco menor. Então, eu acho que aquela articulação é muito grande. Então, eu aconselharia quem fizer aí com fio amigurumi, trabalhe com a articulação 30, tá? Porque senão a articulação vai ficar muito grandona, tá? Então, a minha perna da aula de hoje já está aqui. Nós vamos trabalhar a perna esquerda, ela já vem com as alterações na receita em pezinho. O joelhinho, que é um pouquinho mais suave. E aqui atrás também, um pouquinho mais suave. Que eu vou baixar um pouquinho minha luz, que acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Ela vem já com os novos ajustes da receita do bebezão, tá? Ela é um pouquinho menor, como eu falei, mas não muito menor, tá? Ela vai ter uma variação aí de uns 4 centímetros de boneca, tá? Então, bora lá para nossa aula do nosso júnior. Não esquece, deixa seu like aí, muito importante para o desenvolvimento do canal. Não perde nenhuma aula, serão uma sequência aí de algumas aulas. Vamos dar aquela maratonada. Pega a sua agulha, pega a sua linha, deixa seu like, compartilha e bora crochetar. E nós vamos começar trabalhando o pezinho do nosso bebê, menino. E vamos começar pelo pé direito, tá? Então, aqui eu já tô com os meus dedinhos prontos e eu vou passar pra vocês aqui como que eu fiz os meus dedinhos, mas deixarei também aqui embaixo na descrição do vídeo a receita de cada dedinho, porque a gente já fez o dedinho em outro vídeo, então aqui eu adiantei os meus e vou explicar como que eu fiz. No dedinho mindinho, eu trabalhei um anel mágico de 6 pontos e uma voltinha apenas de 6 pontos, depois do anel mágico. No anelar, eu trabalhei um anel mágico de 6 pontos e 2 voltinhas de 6 pontos.
No dedo médio, eu trabalhei um anel mágico de 6 pontos e 3 voltinhas de 6 pontos, tá? Me dando um total de 4 como do anel mágico, então. No indicador, eu trabalhei um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, eu trabalhei 2 pontos e um aumento por 2 vezes, fiquei com 8 pontos. E depois eu fiz 2 voltinhas de 8 pontos. No total, eu fiquei com 4 voltas no meu anelar. No meu dedão, eu trabalhei um anel mágico de 8 pontos, 3 pontos e um aumento na segunda volta, me dando um total de 10 pontos e 2 voltinhas de 10 pontos. No total, eu tenho 4 voltas, então, no meu dedão. Então, aqui eu tenho 3 dedinhos de 6 pontos, um dedinho de 8 pontos e um dedo de 10 pontos. E eu começarei por esse dedo de 10 pontos, que é o dedão. E aqui, então, eu vou começar trabalhando 5 pontos no meu dedão. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Importante que vocês trabalhem com um marcador. 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro pontinho aqui que a gente trabalhou, pra gente saber que aqui será o início do nosso trabalho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu botei o marcador no meu primeiro ponto. Depois que eu fiz os 5 pontos do meu dedão, eu vou pegar o meu indicador. E no meu indicador eu tenho 8 pontos. Então, agora eu vou vir aqui. Eu sempre venho um ponto para trás do ponto que eu arrematei meu fio, tá? Mas isso aqui, porque eu gosto que o acabamento aqui, o meu arremate, fique pro lado de baixo do pezinho. Então, aqui, ó. Agora, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Eu vou vir um ponto atrás do meu acabamento. E nesse dedinho, agora, eu vou fazer 4 pontos. Então, vou fazer aqui, ó. 1. 2, o meu do acabamento. 3 e 4 pontos no meu dedo indicador. Agora, eu venho pro dedo médio, onde eu tenho 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos no meu anel mágico. Venho também um pontinho aqui atrás do ponto do meu acabamento. E aqui eu vou fazer 3 pontinhos, ó. 1, 2 aqui do meu acabamento. E 3 pontinhos no meu dedo médio. Agora, eu vou pegar o meu anelar, que eu também tenho 6 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer a mesma coisa no meu anelar. 3 pontinhos no meu anelar. 1. 2. E 3 pontinhos no anelar. Agora, eu vou pegar, por último, então, o meu mindinho, que eu também tenho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer a mesma coisa. Um atrás do meu acabamento e faço 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos aqui pra gente virar, né? Porque aqui eu vou fazer os 6. Mas eu vou começar fazendo aqui, ó. 1, 2 do acabamento. 3, e agora aqui eu viro o meu trabalho pra fazer do outro lado agora. Então, aqui no mindinho eu fiz 3 e vou terminar fazendo os 6 do mindinho, tá? Então, 3, agora eu vou fazer, ó. 4. 5. E o sexto aqui no cantinho. 6. Pularei pro meu anelar agora, onde eu tenho 3 pontos que me restaram, né? Então, aqui eu vou fazer 3 pontinhos. E eu puxo bem esse meu fio aqui pra não ficar vácuo entre os dedos, ó. Bem apertadinho. 1.
2 e 3 pontinhos. Pulo pro próximo dedinho aqui, o dedo médio, e 3 pontinhos no dedo médio também. Ó, 1, 2 e 3 pontinhos. Pulo pro meu indicador, onde eu vou fazer 4 pontinhos no indicador. 1, 2, 3 e 4 pontos no indicador. Pulo pro meu dedão e faço os 5 pontos que eu tenho aqui no meu dedão. 1, 2, 3, 4 e, por último aqui, 5 pontinhos no meu dedão. E a minha união dos dedos fica assim. Agora, eu venho aqui, né, como eu já ensinei em outros vídeos, com uma pinça e dou uma ajustada aqui, pro meu trabalho não ficar muito repuxado, né, porque a gente põe muita atenção na união dos dedinhos, porque são peças bem pequenininhas, né, então é fácil a gente apertar. E a união dos meus dedinhos fica assim, ó. Tá? Então, aqui a gente vai do menor até o maior. Agora, aqui no meu trabalho, eu tenho 36 pontos, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar sobre os meus 36 pontos. Agora, então, eu vou subir aqui 7 voltas de 36 pontos. Eu contarei essa daqui como a minha primeira volta, essa da união dos dedos, tá? Então, agora eu vou dar a volta de número 2 até a volta de número 8, num total agora de 7 voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar agora aqui um ponto para cada ponto que eu tenho de base aqui no meu trabalho, por 7 voltinhas, tá? Então, eu farei as minhas voltas aqui, vocês façam a de vocês e nós já retornamos. Depois que eu finalizei as minhas 7 voltas aqui, então, eu fico no total com 8 voltinhas. Vou contar sempre a partir da volta da união dos dedos aqui. Então, aqui, ó, volta da união dos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total, tá? A da união dos dedos mais 7 que a gente subiu. Agora, aqui, eu tô no fim do meu trabalho, tá? E eu vou caminhar mais um pontinho pra frente, depois que eu fiz meu último ponto, pra mudar o início do meu trabalho, tá? Então, eu trabalho mais um pontinho quando eu chego no final, porque eu preciso fazer bem um meinho aqui, de uma ponta a outra, pra gente trabalhar o calcanhar, tá? Então, agora eu vou fazer assim com o meu trabalho, e a partir do primeiro ponto que vai seguir aqui, eu vou contar 18 pontos aqui atrás, tá? Então, aqui, agora a gente mudou o meu último ponto, então, a partir do próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que cai aqui bem na outra esquina, tá? E eu vou botar um marcador aqui no meu último, um ponto depois desse 18, do ponto 18, tá? Aqui, porque eu sei que eu só posso trabalhar até aqui. E vou botar um outro marcador aqui no último ponto também, porque eu sei que também só posso trabalhar até aqui. Um ponto antes dos marcadores, tá? E aqui, então, eu tenho 18 pontos no final do meu trabalho. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu já vou começar a minha volta aqui fazendo uma diminuição. Então, eu vou entrar aqui e vou fazer... Aqui nessa volta aqui, eu ainda posso fazer diminuição invisível, tá? Então, aqui, essa primeira aqui, eu vou fazer uma diminuição invisível. Uma diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 pontos, e aqui os dois últimos, onde eu faço outra diminuição invisível, tá? Aqui. Meu trabalho fica assim. Agora aqui, eu vou girar o meu... Vou dar uma espichadinha no meu fio aqui, vou dar uma girada no meu trabalho, e já vou vir aqui no pezinho do meu primeiro ponto, vou puxar, mas não vou fechar. Vou entrar no próximo, vou puxar e vou ficar com os 3 aqui na agulha e vou fechar os 3 de uma vez só. Aqui eu fiz uma outra diminuição, só que agora eu fiz a diminuição normal, não mais a diminuição invisível. E agora eu vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Cheguei aqui no final de novo, onde eu vou entrar e não vou fechar, vou puxar e não vou fechar. No último aqui, vou entrar, vou ficar com os 13 e vou fechar os 3 de uma vez só, fazendo outra diminuição. Vou dar uma espichadinha aqui no meu fio, vou girar o meu trabalho, vou vir no pezinho dessa mesma diminuição, vou entrar, não vou fechar, vou puxar, não vou fechar e vou fechar os 3 de uma vez só, tá? Agora, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto, tá? Até me restarem 2 pontos aqui no final. Fiz aqui, então, meus pontos, junto com o meu primeiro ponto, que foi a diminuição, eu tenho 11 pontos aqui. Agora, o 12º é outra diminuição. Entro, puxo, não fecho. Entro aqui na diminuição, né? Puxo e fecho os 3 de uma vez só. Vou dar uma largadinha aqui no meu fio, vou girar o meu trabalho, vou entrar no pezinho dessa mesma diminuição que eu fiz aqui, vou entrar e não vou fechar, vou entrar e não vou fechar, e vou fechar os 3 de uma vez só. Fiz outra diminuição. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui, ponto sobre ponto, até me restarem 2 aqui no final. Então, eu fiz aqui 9 pontos com a primeira, que é a diminuição, e o 10º ponto é uma diminuição aqui. Então, eu entro, puxo, não fecho, entro, puxo, fecho os 3 de uma vez só. Então, agora aqui eu tenho 10 pontos. Vou dar uma largadinha no meu trabalho, vou girar, vou entrar no pezinho do primeiro. Novamente, faço uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar aqui, até chegar aqui no final, 7 pontos, contando esse. Quando me restar 2 para outra diminuição. Cheguei aqui no final, o meu 8º ponto, então, é outra diminuição. Uma largadinha, viro. Pezinho do primeiro, já faço aqui uma diminuição. Agora, eu faço aqui, então, 5 pontos até chegar aqui, que o 6º é a diminuição. Cheguei aqui, então, e o meu 6º ponto é outra diminuição. Então, aqui, mais uma diminuição. Então, aqui, agora, eu tenho 6 pontos. E vamos para nossa última volta de diminuição. Agora, eu vou vir aqui, vou fazer a primeira diminuição. Vou fazer 2 pontos, 1, 2 pontos, e a última diminuição aqui. E aqui, agora, eu tenho 4 pontos. Então, agora, a partir daqui, eu vou começar o meu trabalho, tá? Então, eu tirei os meus marcadores aqui, porque agora eu vou botar o marcador no início do meu trabalho, e eu já venho aqui no pezinho do primeiro, e faço o meu primeiro ponto aqui, marco que esse será o primeiro ponto do meu trabalho. Tá? E agora, aqui nessa lateral, aqui eu vou botar 7 pontos, tá? Eles estão bem apertadinho, mas dá pra fazer. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos nessa lateral. Agora, esse pontinho aqui da esquina eu não faço, eu pulo direto aqui pro ponto de baixo, onde eu vou fazer os 16 pontos desse lado aqui, que eu deixei aqui embaixo. Então, aqui eu faço 16 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, é 18, desculpa, pessoal, não foi 16 que a gente deixou aqui, né? Foi 18 atrás, 18 na frente, perdão. Então, é 18 aqui, então, 16, 17 e 18, tá? Então, eu fiz 18 pontos aqui na frente, ó. Agora, eu vou subir fazendo 7 pontos aqui nessa lateral, tá? Então, esse daqui, bem do cantinho, eu não faço, eu faço do ladinho dele aqui, que nem a gente fez lá do outro lado, ó. Então, eu venho aqui e faço 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. E eu caio nos 4 pontos aqui de cima. E agora eu vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente trabalhou aqui no total 36 pontos novamente. Fiz 7 na descida, 18 aqui, 7 aqui na lateral e os 4 de cima, tá? E eu tenho 36 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar 3 voltinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, por um total de 3 voltas. Depois que eu terminei aqui as minhas 3 voltinhas, então, de ponto sobre ponto, tá? Meu trabalho está assim. Agora, nessa próxima volta que segue aqui, a gente vai fazer toda ela em diminuições, tá? Então, aqui eu vou fazer uma diminuição para todos os pontos, né, até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 18 pontos. Então, aqui eu faço 18 diminuições no total, tá? Então, aqui eu já fiz 2, 3, e agora eu vou até o final fazendo diminuições. Terminei a minha volta, meu trabalho ficou assim, tá? Agora aqui, na próxima volta que segue, que é a volta de número 14, eu vou trabalhar o oposto do que eu fiz agora. Então, aqui eu fiz 18 diminuições. Agora, eu farei 18 aumentos seguidos, tá? Então, para cada um desses pontos que eu tenho aqui, eu farei um aumento. E no final, eu volto a ficar, então, com 36 pontos no meu trabalho, tá? Então, esta volta aqui será toda de aumentos. Finalizada a minha volta de aumentos aqui, e eu tenho 36 pontos no meu trabalho. Nessa altura que eu tô do meu trabalho, eu já vou encher os meus dedinhos e uma boa parte do meu pezinho aqui, pra depois não ficar difícil de eu encher, tá? E agora eu vou pra volta de número 15. E da volta de número 15 até a volta de número 22, em um total de 8 voltas agora, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto pra fazer a panturrilha, tá? Então, agora eu vou trabalhar 8 voltas de 22 pontos no nosso trabalho, tá? Então, vamos trabalhar agora nossas voltas retinhas e já vamos deixar a base do nosso pé cheinha. Depois eu volto pra gente fazer o joelhinho. Então, aqui, ó, pessoal, eu preciso fazer uma correção pra vocês das minhas carreiras aqui, tá? Eu disse pra vocês que a gente ia subir 8 carreiras, que a gente ia até a carreira de número 22, né? Me perdoem, eu me passei nas minhas anotações aqui, eu tava olhando as anotações do braço, me desculpem. Aqui, na verdade, eu não subo 8 carreiras, aqui, na verdade, eu subo 12 carreiras de ponto sobre ponto. Então, na verdade, eu trabalhei da carreira 15 até a carreira de número 26 de ponto sobre ponto, tá? Não são 8 voltas, tá? São 12 voltas, me desculpem, pessoal. Tá? Agora aqui, na próxima volta, então, que segue, que é a volta de número 27, então, eu vou começar a trabalhar o joelho, que também a gente tem alteração aqui, não é o mesmo joelho, tá? A gente fez algumas mudanças, como eu falei pra vocês na receita. Então, agora aqui eu começo trabalhando 12 pontos. Vou fazer 1, 2 e vou até 12. Depois que eu fiz os meus 12 pontos, então, agora eu vou trabalhar uma diminuição. Uma diminuição. Vou trabalhar agora 2 pontos baixos. 1, 2, 4 aumentos agora. 1, 2, 3 e 4 aumentos. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos novamente. 1,
2 e uma diminuição. E agora eu vou terminar a minha volta aqui em ponto sobre ponto por 12 pontos baixos. 1, 2, e vou finalizar, então, em pontos baixos, no total de 12 pontos. E eu finalizo, então, essa volta 27 aqui com 38 pontos, tá? Trabalhei 12 pontos, depois eu trabalhei uma diminuição, 2 pontos, 4 aumentos, uma diminuição, 2 pontos, desculpe, 2 pontos, uma diminuição e 12 pontos para encerrar, termino a volta com 38 pontos. Agora, na volta de número 28, eu vou trabalhar ponto sobre ponto por 38 pontos. Então, essa volta aqui será só de ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Agora, na volta de número 29, eu vou trabalhar 2 diminuições. Vou começar a minha volta, então, fazendo 2 diminuições. Então, aqui eu faço uma diminuição e 2 diminuições seguidas. Opa. 2 diminuições. Vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto, né? Que é a minha primeira diminuição, aqui é meu primeiro ponto. Agora, eu vou trabalhar um total de 30 pontos, tá? Então, fiz 2 diminuições e agora eu vou fazer 1, 2 e vou até 30. Depois que eu fiz os meus 30 pontos aqui, então, me sobrou 4 pontos que eu vou fazer mais 2 diminuições. Então, aqui eu venho e faço uma diminuição e 2 diminuições. Então, nessa volta que eu trabalhei 2 diminuições no início e 2 diminuições no final. E agora, a próxima volta, eu termino essa volta aqui com 34 pontos. E a próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 30, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, a volta de número 30, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho no meu trabalho. Vamos lá, então. Finalizada, então, aqui é a minha volta de 34 pontos de ponto sobre ponto, tá? Agora, na volta de número 31, eu vou começar trabalhando 2 aumentos, tá? Então, eu já começo a minha volta aqui fazendo 2 aumentos. Um aumento e 2 aumentos. Agora, eu vou trabalhar 30 pontos. Então, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto por 30 pontos, ó. 1, 2 e vou até 30. E eu finalizo a minha, eu finalizo a minha volta aqui com 2 pontos sobrando, né? E agora, nesses 2 últimos pontos aqui, eu faço 2 aumentos. Então, eu faço um aumento e 2 aumentos. E agora sim, eu finalizo a minha volta aqui, então, com 38 pontos novamente. Tá? Então, nessa volta de número 31, perdão, eu trabalhei 2 aumentos, 30 pontos e 2 aumentos, finalizei a volta com 38 pontos. Agora, na volta 32, né, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu vou fazer toda um ponto para cada ponto da carreira de base por 38 pontos. Vamos lá, então. Finalizei a minha volta aqui, então, de 38 pontos. Agora, na volta de número 33, eu vou começar a minha volta trabalhando 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou vir aqui fazer, ó, 1, 2 e vou até 12. Fiz os meus 12 pontos aqui, então, agora eu vou trabalhar aqui um aumento. Então, eu vou fazer aqui 12 pontos, eu fiz um aumento, 2 pontos, 1, 2 pontos, e agora eu vou trabalhar aqui 4 diminuições seguidas. Então, vou vir aqui, vou fazer uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições e 4 diminuições. Vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 e um aumento. E um aumento. E agora, eu vou finalizar a minha volta aqui trabalhando 12 pontos baixos até o fim. Então, vamos fazer agora ponto sobre ponto por 12 pontos. Finalizei a minha volta aqui com 12 pontos e eu tenho agora 36 pontos no meu trabalho. E aqui agora a gente já trabalhou o joelhinho, ó, dele, desculpe. Eu esqueço que isso aqui é um menino. Tô tão acostumada a fazer menina que eu esqueço que eu tô fazendo um menino,
tá? Então, finalizada aqui a minha volta, agora eu vou para a volta de número 34. Eu tenho 36 pontos e agora eu vou para a volta de número 34. Vou trabalhar da volta 34 até a volta 43 em um total de 10 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu só vou subir aqui no meu trabalho 10 voltinhas de ponto sobre ponto. Vamos lá, então, aumentar o nosso trabalho. Eu já tenho o meu pé bem cheio aqui, que eu já tinha deixado cheio. Agora, eu vou encher minha panturrilha aqui para ir facilitando o meu trabalho. Eu já vou deixando ele cheio. Vamos subir, então, a nossa peça agora por 10 voltinhas. Vamos lá, então. Finalizada, então, aqui as minhas 10 voltinhas de ponto sobre ponto, tá? O meu trabalho ficou assim, ó. A gente fez o nosso joelhinho, a panturrilha. E agora, nós vamos fazer as casinhas para articulação, tá? Então, agora eu vou começar trabalhando aqui na volta de número 44, eu vou trabalhar 28 pontos. Então, vou vir aqui no primeiro, 1, 2, vou botar o meu marcador aqui, no meu primeiro ponto, e vou fazer 28 pontos no total. Depois que eu fiz meus 28 pontos aqui, então, do meu trabalho, eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. E vou pular 2 pontos de base aqui. 1, 2, vou vir no terceiro e vou encerrar a minha volta aqui fazendo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E o meu trabalho ficou assim. Eu fiz aqui, então, a casinha para minha articulação. E eu vou contar aqui no meu trabalho os mesmos 36 pontos, porque eu vou contar cada correntinha aqui como um pontinho, tá? E agora, na próxima volta que segue aqui, que é a volta 45, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, essa volta aqui, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, num total de 36 pontos. E aqui nas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto em cima de cada correntinha aqui, então, 2 pontinhos sobre as correntinhas para fechar os meus 36 pontos. Vamos lá, então, trabalhar 36 pontos nessa volta. Finalizei a minha volta aqui de ponto sobre ponto, então, de 36 pontos. Agora, na volta de número 46, eu vou começar trabalhando uma diminuição. Então, aqui nessa volta, eu vou fazer uma diminuição. Vou pôr o marcador aqui nesse primeiro ponto, que é a diminuição. 2 pontos. Uma diminuição. E 2 pontos. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final, tá? 2 pontos e uma diminuição até o final do meu trabalho. Vamos seguir, então, nessa sequência de 2 pontos e uma diminuição. E eu chego aqui no final da minha volta e eu encerro essa minha volta aqui com outra diminuição. Então, eu começo a minha volta em diminuições e termino a minha volta em diminuição, fazendo 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora, na próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 47, eu vou fazer um ponto. Vou pôr o meu marcador aqui. E uma diminuição por toda a minha volta. Essa volta aqui, então, será toda de um ponto e uma diminuição. Mas antes de eu fazer toda essa volta aqui, eu vou encher bem aqui, o máximo que eu puder do meu trabalho aqui, e já vou botar a minha articulação, tá? Quando eu chego aqui no final do meu trabalho, então, de um ponto e uma diminuição, me sobra 2 pontos no meu trabalho, tá? Não um, me sobra 2. Esses 2 últimos pontos aqui, eu vou trabalhar normalmente, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. E eu vou terminar essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Agora, na próxima volta que segue aqui, eu novamente vou começar a minha volta com diminuição. Então, aqui eu tenho 18 pontos no meu trabalho. Agora, essa volta aqui será toda em diminuições, tá? Eu vou fazer no total aqui 9 diminuições. Então, eu vou fazer uma diminuição para cada ponto que eu tenho aqui. No total, serão 9 diminuições. E eu vou encerrar minha volta aqui com 9 pontos no meu trabalho. Finalizada minhas 9 diminuições aqui, agora eu vou cortar o meu fio. Vou voltar o último ponto aqui, porque agora a gente vai fazer aqui aquele falso acabamento do anel mágico. A minha peça já está bem cheia aqui. Eu já coloquei todo o enchimento nela. Eu só tenho que finalizar a minha peça aqui naquele sistema que a gente já conhece, tá? Eu sei que a minha luz não está muito boa. Eu estou sem energia elétrica aqui.
Na verdade, eu comecei esse vídeo e a gente teve um temporal aqui e acabou a energia e eu fiquei 1 dia e meio sem poder gravar, porque não conseguiam consertar a energia aqui do meu prédio, tá? Do condomínio que eu moro. Então, eu cansei de esperar o conserto, né? Por causa que eu acho que ainda vamos até o início da noite sem energia e decidi gravar assim mesmo. Então, eu sei que a luz não tá muito boa, tá, meninas? Me desculpem. Então, aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui o acabamento no falso anel mágico, pegando os 9 pontinhos só pela alcinha de trás, assim como a gente já tá acostumado a fazer, tá? Então, vamos fazer o fechamento aqui do nosso falso anel mágico. Vamos lá, então, até o final, assim. Depois que eu passei pelos meus 9 pontinhos, então, aqui eu vou puxar o meu fio, vou encerrar o meu anel mágico assim. E agora eu vou passar ele mais algumas vezes aqui por entre os meus fios. E depois eu vou ajustar bem, apertar bem, cuidando para não deixar nenhum caroço aqui em cima, porque esse acabamento aqui, ele vai ficar exposto, né? Então, tem que ser um acabamento bem limpo, tá? Não vou dar nó, vou passar aqui por entre os meus fios e depois eu vou tocar ele ali pra dentro. Aquele acabamento que a gente já tá acostumado a fazer, né, pessoal? Já fiz aí em alguns vídeos com vocês, ensinando a fazer o acabamento do falso anel mágico. Então, não tem muito segredo, né? Aqui. Agora, eu vou perder ele aqui, por entre meus pontos, passando algumas vezes aqui pra prender ele. Minha agulha, coitada, parece um anzol. De tão torta que ela tá, de tanto que eu uso ela. Agora, eu vou dar uns nozinhos aqui no meu fio, pra perder ele com um nozinho lá pra dentro. Agora, eu vou voltar aqui no mesmo pontinho e vou fazer minha última passada. Aqui não tem mais risco de escapar o meu anel mágico lá em cima. Pronto. Eu já posso cortar. Vou dar um acabamento aqui, esse fiozinho. Vou ajustar a minha fibra aqui, por toda a minha peça, com a ponta da minha agulha. Os meus pontos, né, pra ficar bem bonitinho. Ficou meu acabamentinho, então. Minha articulação. E a minha perninha ficou assim. Quem achar aqui que os dedinhos, né, na hora de colocar os dedinhos, o dedinho ficou muito afastado, pode dar um pontinho aqui e deixar eles mais juntinhos. Os meus aqui não será necessário. Ficou bem juntinho um do outro. Mas eu sempre digo pra vocês que se quiserem, pode dar um pontinho aqui pra ajustar o pezinho, tá? Então, minha nova receita aí da perninha com algumas adaptações está pronta. Meu joelhinho aqui um pouquinho mais suave nessa peça aqui atrás. O meu pezinho aqui, então, mais marcadinho aqui no calcanhar. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam aí, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. E bora pra nossa maratona aí do nosso Júnior. Até o nosso próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.